O livro de Enoque, o segredo proibido que a Bíblia não revelou, o mistério que ecoa há milênios. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, versículo 24. Essa é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Um homem que não morreu como os outros, um escolhido que simplesmente desapareceu, levado por Deus. Mas o que poucos sabem é que esse homem deixou um legado esquecido por séculos, um livro antigo, recheado de mistérios, visões do futuro, segredos do céu e relatos que muitos consideram inacreditáveis. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais ocultas e controversas das Escrituras, o livro de Enoque. Um texto que não entrou para a Bíblia, mas que ainda assim fala de anjos caídos, gigantes e o que alguns acreditam ser a visita de seres de outro mundo à Terra. Por que esse livro foi deixado de fora? O que ele tem de tão perigoso e o que ele revela sobre a nossa verdadeira origem? Fica comigo até o fim deste vídeo, porque você vai sair com a cabeça fervendo de perguntas e talvez com algumas respostas que nunca imaginou. A Bíblia e seus livros perdidos. Antes de falarmos diretamente sobre Enoque, precisamos entender algo fundamental. Nem todo texto escrito na época bíblica entrou na Bíblia. A Bíblia, como a conhecemos, é uma seleção de livros considerados sagrados. São 66 livros no total, na maioria das versões protestantes, mas muitos outros textos foram escritos na mesma época e não foram incluídos. Esses textos são chamados de apócrifos ou pseudepígrafos. O livro de Enoque é um deles, mas diferentemente de outros, esse livro nunca deixou de gerar polêmica. E você vai entender o porquê. Quem foi Enoque? Duas linhagens, dois destinos. Existem duas figuras chamadas Enoque na Bíblia. A primeira aparece logo após Caim matar Abel. Caim foge, se estabelece em uma terra chamada Nod e tem um filho com uma mulher cujo nome não é revelado. Ele batiza o menino de Enoque e constrói uma cidade em sua homenagem. Mas o Enoque que nos interessa é outro. Segundo Gênesis, Enoque era filho de Jared, pai de Matusalém e bisavô de Noé, um homem da 7ª geração de Adão, que viveu 365 anos e, mais do que isso, andou com Deus. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Enoque, o homem que não morreu. A Bíblia relata a morte de praticamente todos os seus personagens, mas com Enoque é diferente. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5, versículo 24. Essa frase, curta e misteriosa, deixou gerações inteiras de estudiosos intrigados. O que significa Deus o tomou? Seria uma metáfora? Uma ascensão espiritual? Ou uma retirada literal da terra? A tradição judaica acredita que Enoque foi arrebatado por Deus, transformado em um ser celestial. Alguns textos do misticismo judaico afirmam que Enoque se tornou o arcanjo Metatron, o mais poderoso do céu, o escriba de Deus. Já parou para pensar na profundidade disso? Um homem nascido da terra, se transformando num ser imortal ao lado do Criador. Mas e se ele tivesse contado o que viu? O livro de Enoque, a obra esquecida. O chamado livro de Enoque é, na verdade, uma coletânea de 5 obras que circulavam entre os judeus séculos antes de Cristo. Elas são o livro dos vigilantes, o livro dos luminares celestes, as parábolas de Enoque, o livro das visões, o Apocalipse das semanas. Esses textos falam de um tempo anterior ao dilúvio, um tempo de gigantes, de caos e de anjos que desceram à terra. Você já ouviu falar nos vigilantes? Os vigilantes e a rebelião no céu. O livro dos vigilantes conta que um grupo de anjos, liderado por um ser chamado Semjaza, desceu à terra para observar os humanos.
mas ao verem a beleza das mulheres humanas, se encantaram. Contra a vontade divina, tomaram esposas e tiveram filhos com elas. O resultado? Os Nefilins, gigantes colossais com sede de poder, fome insaciável e uma natureza destrutiva. Segundo o texto, as mulheres humanas engravidaram e deram à luz gigantes de 3.000 côvados de altura. Esses gigantes devoraram tudo que os homens tinham e, quando não havia mais o que comer, começaram a devorar os próprios humanos. Isso não é ficção científica. Está escrito há milênios, num texto sagrado. Conhecimento proibido. Esses anjos caídos não trouxeram apenas filhos destrutivos. Eles também ensinaram aos humanos sabedorias celestes, astrologia, metalurgia, magia e feitiçaria, cosmologia, ciclos lunares e solares. Mas esse conhecimento trouxe corrupção, guerra e autodestruição. E então, os humanos clamaram, e Deus ouviu o dilúvio, um castigo anunciado por Enoque. Você já deve conhecer a história de Noé e a arca. Mas o que pouca gente sabe é que, segundo o livro de Enoque, o aviso do dilúvio veio antes de Noé. Enoque teria sido o primeiro profeta a alertar a humanidade. A terra será lavada, os anjos rebeldes serão punidos e os gigantes destruídos. É possível que o dilúvio tenha sido mais do que um simples castigo? Talvez uma limpeza cósmica para apagar as marcas de uma rebelião celestial? Alienígenas ou anjos? A interpretação moderna. Agora vem a parte mais polêmica. Alguns estudiosos modernos, principalmente dentro da chamada teoria dos deuses astronautas, acreditam que os anjos descritos no livro de Enoque não seriam anjos no sentido espiritual, mas seres de outro planeta. Eles teriam vindo à Terra para estudar os humanos e feito experimentos genéticos criando os gigantes. Segundo essa linha de raciocínio, o céu descrito por Enoque não seria o céu espiritual, mas o espaço sideral. Loucura? Pode ser, mas quem define o limite entre fé e mistério? A viagem de Enoque ao céu. No livro das visões, Enoque descreve em detalhe sua ascensão aos céus. Ele é guiado por anjos, atravessa diversos céus, em alguns textos, são 7, encontra seres de luz, presencia o trono de Deus e ouve coisas que homem nenhum deveria ouvir. É nesse momento que ele recebe a missão de escrever tudo o que viu e alertar a humanidade. Mas será que estávamos prontos para escutar? Por que o livro de Enoque foi deixado de fora da Bíblia? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que um livro com tanta riqueza teológica, escrito antes de Cristo, respeitado por judeus e cristãos primitivos, foi excluído da Bíblia? A resposta é mais simples e mais profunda do que parece. Para um livro ser considerado canônico, ele precisava ser inspirado por Deus, estar em harmonia com os outros textos, ter sido aceito pelas comunidades cristãs originais. O livro de Enoque não cumpriu todos esses critérios, principalmente porque seu conteúdo era polêmico demais. Mas isso significa que ele não tem valor? Pelo contrário, segredos do passado ou ecos de outra realidade, o livro de Enoque nos apresenta um mundo antigo, espiritual, fantástico, onde anjos andavam entre homens, o céu era acessível e os perigos do conhecimento proibido estavam por toda parte. Alguns o veem como mito, outros como profecia, mas todos concordam em uma coisa: ele nos faz pensar. Pensar sobre a origem do mal, sobre o limite entre o céu e a terra, e sobre os segredos que talvez nunca nos foram contados. E aí, o que você achou dessa jornada pelo livro de Enoque? Você acha que esses relatos são pura alegoria ou revelações esquecidas sobre o passado da humanidade? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Se esse conteúdo te instigou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente ainda vai explorar
muitas outras histórias bíblicas cheias de mistérios e revelações. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guie nos mistérios da fé.